farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Essa é uma das promessas de Deus para o seu povo que estava indo para o exílio na Babilônia. E hoje essa promessa é feita a nós em um momento em que estamos ferindo e sendo feridos nos nossos relacionamentos por conta de estarmos atarefados, como diz Eclesiastes, correndo atrás do vento, correndo atrás das nossas vaidades. Fique aqui nesse vídeo, nós vamos comentar, refletir, meditar acerca dos capítulos 28, 29 e 30 do profeta Jeremias, bem como o capítulo 5 do livro de Hebreus. E eu já vou convidar você a se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo, porque esse canal foi criado única e exclusivamente para edificar a sua vida por meio da leitura da palavra. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de devocionais diários que acontece todos os dias, de segunda a sexta, né? Às 19h30 em meu perfil no Instagram e aos sábados e domingos esse vídeo sobe gravado aqui no YouTube. Vamos então dar início ao encontro de hoje, começando pelo capítulo 28, que a ideia central é: não sejamos nós quem conduziremos outros a acreditarem em mentiras. Exatamente, aqui no capítulo 28, alguns profetas estavam profetizando sobre a prosperidade, eram mentiras que eles estavam profetizando em nome do Senhor para o povo de Israel, ao povo de Judá. E Deus já havia enviado oráculos para o profeta Jeremias, que era o seu profeta, dizendo que sim, que a Babilônia iria impor um jugo sobre as nações desobedientes, sobre as nações ímpias, sobre as nações iníquas, impiedosas, que o povo ali de Israel havia entrado com fé na idolatria. E assim Deus não permite que ele seja colocado em segundo ou em terceiro lugar em nossas vidas. Não foi só nessa época que ele tinha ciúmes do povo, ele tem ciúmes de você e de mim até hoje. Ele quer que nós busquemos a ele em primeiro lugar, que ele ocupe o primeiro lugar em nosso coração, em nossas vidas. E esses profetas, eles estavam dizendo que não teria problema, Deus não iria ser tão rígido como profetizava por meio de Jeremias, que eles só ficariam 2 anos no exílio e depois voltariam, que todos os utensílios do templo também voltariam em 2 anos, e teve uma afronta, um confronto, na verdade, entre Jeremias e eles. Olha lá o que aconteceu. Depois que eles profetizaram todas essas mentiras, Jeremias diz: mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Jeremias disse: ok, amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Jeremias não ficou chateado que o profeta estava falando mentiras. Ele disse: oxalá fosse isso verdade, que Deus realmente cumpra essa palavra se realmente ele disse para você isso. Entretanto, vai prosseguir Jeremias: ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Jeremias vem lembrar ao povo, lembrar ao próprio profeta Ananias, que os profetas anteriores a eles, que eles também profetizaram coisas ruins acerca tanto de Judá e Israel como das outras nações ali ao derredor. Por quê? Porque o povo estava caindo em idolatria. E surge um profeta e vai dizer que não, que Deus não vai se irar. E o profeta Jeremias vai dizer: olha, você só vai ser realmente reconhecido como um verdadeiro profeta
quando toda essa prosperidade, toda essa paz realmente se confirmar. Caso contrário, você não é tido como um profeta verdadeiro. E na sequência vem Jeremias dizer: assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Jeremias havia sido instruído por Deus para usar um colar, uma canga de madeira para significar, significar mesmo como se a Babilônia estivesse escravizando-os, prendendo-os, mantendo-os sob o seu domínio. E no momento em que houve essa conversa, essa discussão, Ananias tirou aquele jugo, aquela canga, aquele colar de madeira do pescoço de Jeremias e quebrou. E Jeremias disse assim: olha, você quebrou um jugo de madeira. A madeira, nós sabemos que ela é muito mais frágil que o ferro. Os cupins corroem, elas apodrecem com a chuva, se não for bem pintada, bem conservada, ela vai esfarelar. Já o ferro demora muitas décadas para começar a corroer. E ele disse: você quebrou esse jugo de madeira, então no lugar do jugo de madeira vai ter um jugo de ferro. Eu fico me perguntando se hoje nós também não estamos agindo assim como Ananias, murmurando acerca de algumas provações que Deus nos inflige. E no lugar de sermos libertos, murmurando, é difícil Deus libertar alguém quando estamos em murmuração. Se no lugar de ser aliviada a nossa prova, ela vai se tornar mais pesada. Assim como Deus fez significar esse jugo de ferro no lugar do jugo de madeira de Jeremias. Vai dizer: olha, você quebrou esse jugo de madeira para que a sua palavra se cumpra mais rápido, para ver se esse povo volta logo da Babilônia, mas no lugar desse jugo de madeira eu vou colocar um jugo de ferro. Vamos ver o que vai acontecer. Na sequência, Jeremias diz assim: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Quer dizer, mesmo que você não esteja falando em nome do Senhor, do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, você ainda está persuadindo essa nação a acreditar em mentiras. Por isso que eu destaquei o meu ponto aqui, que não sejamos nós quem conduzirá outras pessoas a enganos, a mentiras, a persuadir, a acreditar em sonhos vazios, porque isso desperta a ira de Deus. Isso Ananias fez tão mal àquele povo que eles se demoraram ao arrependimento por acreditarem naquelas falsas profecias. A tendência do ser humano é acreditar nas coisas boas, é ter uma visão positiva quando se está em determinada situação. Você quer ver uma saída positiva. Se alguém, como diz aqui o próprio Jeremias, Deus estava instruindo o povo a se entregar ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era uma ordem divina isso. E vinha por outro lado um profeta dizendo que não, que era para eles ficarem firmes, que Deus traria a prosperidade, Deus traria a paz. E isso fez com que o povo se enganasse e não caísse no arrependimento, e não se fossem conduzidos ao arrependimento. E isso prejudicou mais ainda a nação de Judá. Por isso que nós não peçamos ao Senhor que nós nunca deixemos alguém enganados em relação às verdades bíblicas. Esse foi todo o conteúdo do capítulo 28. No capítulo 29, nós vamos ver que mesmo nas aflições, Deus nos chama a prosperar, isso mesmo. Deus não quer que nós passemos por momentos de dificuldades e nos entreguemos à depressão. Ele quer que nós, mesmo nos momentos difíceis, mesmo diante de tribulações, de provações, Ele quer que nós prosperemos, Ele quer que nós continuamos a produzir, continuar a construir nossos sonhos, construir bens para nós. Olha o que ele vai dizer aqui.
Quando o povo estava então exilado na Babilônia, veio a Jeremias uma palavra e ele escreveu uma carta. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor: a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, prestem atenção, construam casas e habitem nelas. Quer dizer, vocês estão aí como servos? Não, vocês vão construir casas, vocês têm capacidade de construir casas para habitarem. Plantem jardins e comam de seus frutos. Alegrem-se, plantem jardins, colham. Casem-se e tenham filhas e filhos. Construam relacionamentos, façam uma família, tenham descendentes. Para que casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Procriem, diz o Senhor, aumentem a população, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Meu Deus, buscar a prosperidade da cidade que está nos impondo um jugo, impondo uma escravidão. Orar pela cidade, orar ao Senhor em favor daquela cidade, daquela nação que está nos oprimindo. Orar em favor das nossas autoridades corruptas. Orar e prosperar a nação que é iníqua, que é impiedosa, que os seus governantes são ímpios. É isso que Deus nos pede. Ele pede que prosperemos o lugar no qual nós estamos morando. Por que ele quer isso? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quer dizer, nós seremos prósperos se a nossa nação for próspera. Nós seremos prósperos se a nossa cidade for próspera, se o nosso estado for próspero. Por isso eu preciso orar pelos governantes. Não importa se é A, se é B, se é de esquerda ou se é direita, toda a autoridade foi instituída por Deus e por algum motivo essa autoridade está lá. Ela precisa da minha oração. Deus pede, Deus nos orienta a orar pelas autoridades. Não importa se está fazendo uma boa gestão ou não, nós precisamos orar por essas nações, por esses governantes. Por que isso? Porque eu aprendo a amar uma pessoa quando eu oro em favor dela. É também uma das maneiras de você amar alguém, é você orar por ela. Eu tenho várias pessoas, dezenas de pessoas nas minhas listas de oração, que nem todas eu cumprimento na rua, nem todas eu gosto, nem todas me beneficiaram, pelo contrário, algumas das pessoas que estão ali nas minhas listas de oração me prejudicaram, quiseram o meu mal, me deram prejuízos financeiros. Mesmo assim, elas estão em minhas orações. Por quê? Porque se acontecer o bem com elas, automaticamente vai acontecer comigo também. E no momento em que eu perdoo e oro por aquela pessoa, eu estou trazendo benefícios para a minha alma, refrigério para a minha alma, tranquilidade para o meu coração. Eu durmo tranquila quando eu faço isso. Por fim, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus sempre cumpre as promessas. Ele nunca vai falar alguma coisa e não executar aquilo. Sempre Deus vai cumprir as promessas. Se Ele prometeu que Ele vai levantar pessoas nessa nação para
despertar o gosto pela leitura da Bíblia, qualquer que seja a palavra que Deus deu para nós, para você, para a sua empresa, para mim, para a nação, Ele vai cumprir, porque Ele disse: eu vou trazê-los vocês de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu fiz os planos, eu sei quais são eles. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Deus não quer os seus filhos endividados. Deus não quer os seus filhos depressivos. Deus não quer os seus filhos precisando de cestas do governo, de nada disso, de vale gás, de vale de Bolsa Família, de nada disso. Deus fez planos de fazer-nos prosperar, planos de dar a nós esperança e um futuro. Qual é o pai que não deseja um futuro brilhante para os seus filhos? Existem, né? Existem pais que não desejam, mas são as exceções. A regra são pais e mães comprometidos e responsáveis pela educação de seus filhos, pelo direcionamento espiritual dos seus filhos, de querer vê-los prosperar, estudados, bem empregados, bem casados, bem constituídos. E Deus é da mesma forma, Deus é nosso Pai. Ele vem dizer assim, então, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Uau! Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Será que as nossas orações que não estão sendo atendidas ou ouvidas, nós não estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração? Ou o nosso coração está buscando a Deus por interesses próprios, interesses egoístas, interesses que não são os mesmos interesses de Deus e por isso as nossas orações não são atendidas? Fica aqui uma reflexão para nós, uma reflexão séria para cada um de nós. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Capítulo 30, a ideia central é Deus é um Deus misericordioso, isso mesmo, Deus ele vai sim executar juízo sobre a impiedade, sobre a desobediência, mas Deus sempre quer que estejamos por perto dele, Deus sempre quer que nós estejamos felizes, Deus sempre quer que nós estejamos aqui cumprindo o propósito dele para a nossa vida, que é amar ao próximo e amar a ele sobre todas as coisas. Olha lá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva em um livro todas as palavras que falei a você. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte deste povo. Por que Deus pediria que Jeremias escrevesse as palavras que ele vai dizer? Porque ele queria que isso ficasse registrado por gerações, já que naquela época o comum era que essas profecias, que os ensinamentos, as culturas passassem de forma oral. Eram poucos pergaminhos que tinham. Era difícil a escrita, não é como hoje eu tenho uma caneta de cada cor, um caderno espiral, um caderno brochura, uma agenda, eu tenho notebook, eu tenho bloco de notas, eu tenho várias maneiras de registrar as minhas ideias. Naquela época não, era feito no pergaminho, se eu não me engano primeiro escrevia na madeira, depois com estilete, depois passava para o pergaminho. E se Deus quis que Jeremias escrevesse essas palavras é porque ele queria que outras gerações também ouvissem a palavra que ele tinha. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Deus não quer os seus filhos escravizados, nem pelo pecado, nem pelas doenças emocionais, né? Nem físicas, nem emocionais, nem espirituais. Deus nos quer livres, quebrados as correntes, quebrados os jugos.
E ele diz assim: e só vocês virão a mim e ao rei que eu darei na tribo de Davi. Vocês servirão a mim, ao Senhor, né? E também ao rei que eu darei à tribo de Davi. Quem é esse rei que nós vamos procurar? Quem é esse rei que nos salva? Quem é esse rei que nós temos prazer em servir? Nosso rei Jesus. O nosso rei que veio para salvar a nossa vida, que se tornou, nós vamos ver agora em Hebreus, ele se tornou sacrifício por você e por mim. Ele se tornou, ele foi humilhado, ele aceitou e foi obediente à morte e morte de cruz para salvar a sua vida e a minha vida. E é desse rei aqui que Deus está falando ainda para Jeremias. Era o Messias ainda, ele não havia sido encarnado, mas ele se materializou no meio de nós para salvar-nos, para que nós tivéssemos sim uma esperança de glorificação e de vida eterna. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Ai, como é bom quando nós não estamos bem, que alguém vem com um remédio, com uma atadura para as nossas feridas. Deus é esse curador, Deus é esse médico, Deus é essa pessoa que traz alento para a nossa alma, que traz alívio, refrigério para o nosso corpo. Por fim, ele diz: a ira do Senhor não se afastará até que tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. Toda aflição, todo conflito, toda tribulação tem um propósito, mas nós só vamos entender nos dias vindouros. Hoje nós podemos estar olhando para a nossa vida e pensando: nossa, eu podia estar mais rica, eu podia estar ter estudado mais, eu podia isso, eu podia aquilo, mas lá no futuro você vai olhar: foi por isso que Deus segurou as pontas comigo, foi por isso que Deus não me deu aquilo que eu queria naquele momento. Tudo tem um propósito, como diz o Senhor aqui. Em dias vindouros vocês vão entender. E assim finalizamos a leitura aqui relacionada ao Antigo Testamento, e vamos para Hebreus capítulo 5, que vamos ver Jesus, que é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ponto 1, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, pois não precisou e nem precisa oferecer sacrifício por si mesmo, tendo em vista que ele não tem pecado. O contrário dos sacerdotes da ordem de Levi, os levitas, eles precisavam primeiro sacrificar pelos seus próprios pecados e depois sacrificar pelo povo ou por aquela pessoa que levou ali a oferta de sacrifício. Jesus não, Jesus ele é o próprio sacrifício, ele é o sumo sacerdote, porém ele se deu como sacrifício por nós. E lembrando que ele não é da ordem de Levi, nós vamos ver aqui em Hebreus que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque nenhum sacerdote se autodenomina sacerdote. Os levitas foram chamados por Deus, toda a tribo de Levi foi chamada por Deus para servir no templo como sacerdotes. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se autodenominou sacerdote. Ele foi instituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma ordem espiritual, porque esse nome aparece na Bíblia apenas 2 vezes, em Gênesis e depois em Salmos. E ninguém sabe a genealogia, só se sabe que ele é um rei. Por quê? Porque tanto Abraão como Davi, eles renderam homenagem a esse Melquisedeque. Então, se Davi, sendo rei, rendeu tributos, digamos assim, a Melquisedeque, é porque ele era maior do que um rei. Então, só se entende que Melquisedeque, a ordem dele é uma ordem espiritual. E Jesus veio como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, assim como nós vemos lá no Salmos 110, versículo 4, que diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E por fim, nós vamos ver que a obediência nos eleva de nível. Sim, olha lá, capítulo 5, os versículos de 7 a 10, vai dizer assim: Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse:
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quer dizer, Jesus, ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Ele sofreu injúrias, ele sofreu humilhação, ele sofreu açoites, ele sofreu fome, sofreu frio, sofreu sede. E mesmo assim, ele foi elevado a ser a fonte de salvação para todos aqueles que lhe obedecerem. E uma vez que ele era somente filho, ele se tornou o ponto, a fonte da salvação. Então, a obediência de Cristo ao Pai fez com que ele fosse elevado de nível. Nós também podemos vivenciar isso, já que nós somos irmãos. Nós vimos há 1 ou 2 capítulos atrás que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque ele se humanizou para se tornar como nós e assim os nossos pecados poder humanamente também cair sobre ele. Se ele não tivesse se tornado humano também, os nossos pecados não poderiam ser cobrados nele. Então nós somos irmãos e dessa forma nós também podemos ser elevados de nível segundo a nossa obediência. Nós chegaremos a ser a fonte da salvação? Claro que não. Só Jesus é Deus para isso. Mas nós podemos sim ser canal de bênção, canal de salvação na vida de outras pessoas. Isso depende da nossa obediência, da nossa constância, da nossa entrega, do nosso temor a Deus, da nossa fé. Mas é possível. Então, toda obediência vai nos elevar de nível. E por último, a preguiça na fé nos faz retroceder ou permanecer estáticos em nossos relacionamentos com Deus. Sim, por quê? O autor de Hebreus vem falar isso. O autor de Hebreus, eu penso que é Paulo, que discursou e alguém copiou, mas tudo bem, não sou eu quem vou dizer isso. Ele diz assim, olha, nós estamos falando aqui coisas difíceis, mas não é porque realmente é difícil. Sabe por que é difícil? Porque você teve preguiça de estudar. Sabe por que é difícil? Porque vocês permaneceram infantis na fé. Sabe por que é difícil? Ele vem dizer aqui. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Vocês já deveriam estar comendo comida de adulto, comida sólida. Mas, no entanto, por preguiça, por comodismo, por procrastinação, por falta de propósito, por falta de vontade, você continuou infantil na fé e por isso você recebe leitinho. E tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês se torna difícil, mas não é que é difícil, é porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha aqui que chamada que o autor de Hebreus vem dar em mim e em você. Olha que tapa na cara, porque tem pessoas que ficam a vida inteira só discutindo fundamentos da fé, nunca eleva de nível, nunca vai aprofundar os seus conhecimentos, sempre fica no mesmo nível. Ah, eu li a Bíblia 12 vezes, tá? E daí, você estudou? Quem é Melquisedeque? O que fala em Gênesis? Quem é Isaías? Quem é Obadias? Quem é Joel? A pessoa não sabe, nunca estudou, só leu por ler. Então, se nós mantivermos sempre a mesma forma de estudar, a mesma forma de conduzir a nossa vida, nós continuaremos lentos para aprender e continuaremos achando tudo difícil e continuaremos tomando leitinho ao invés de comer comida sólida. Eu convido você a então compartilhar, comentar, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se esse conteúdo foi útil para você ou se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, manda esse vídeo. Peça que a pessoa se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo aqui com conteúdo edificante para a sua vida. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau!